chinelo não é o mais adequado. E ele? Já vi. Ele tava camufladinho ali. Desenrolado. É a mesma coisa. É mesmo. Feito bode. Cozinha. Aí, ó. Estamos aqui na trilha da Rota do Cangaço aqui, onde vamos até onde teve a emboscada contra o Lampião. 680 metros de trilha. E é só isso aqui, ó. Agora tem a trilha, né? Mas imagina na época da emboscada como é que não era isso daqui. Os caras devem ter tirado no facão aqui, feito um caminho para chegar até lá o ponto. Até agora tranquilo. Tô de chinelo e nenhuma dificuldade. De longínquos aqui a trilha é mais curta. 680 metros. Tem um outro passeio que é 1,5 km. Aí já é mais puxado. Tem um cara que tem um restaurantezinho lá, um barzinho lá, com o nome dele. Tem um restaurantezinho lá, um barzinho. Barzinho da Ana. Da Ana. O Vitor vai chegar lá antes de Lampião. Ele tá no meio. Deve ser o rolo da água por aqui, viu? É verdade. Que é o ponto mais baixo, né? A parte do bando de lampiões. Trilhazinha curta. Só que meu joelho não tá ajudando. E muito calor, né? Chinelo. Então, alguns fatores que acabam prejudicando. Mas tá tranquilo. Nada demais não. O chinelo tá embeiçando aqui. Vou comprar um super bonde aí no caminho aí pra dar um jeito no meu chinelo. Senão eu vou ficar sem chinelo pro resto do passeio. Mais uma coisa. Toda vez que eu for para passeio,
Trazer chinelo de uma camada só, uma havaiana, coisa simples. E chegamos, hein? Chegamos, hein? Chegamos no local do massacre. Veja isso, já dá pra ver que é já isso, Pessoal, bom dia. Bom dia. Meu nome é Bruno, sou aqui o guia do restaurante Angicos. Essa trilha que a gente vem caminhando, ela não foi feita por Lampião. Quem fez foi os policiais, 50 policiais, com Pedro de Cândido e seu irmão Durval de Rosa. Pedro era o coiteiro de Lampião. O que é coiteiro? É aquele que acolhe e protege o malfeitor. E Pedro, junto com Durval, costumava a trazer para cá, para a grota, alimentos, máquina de costura e bebida para os cangaceiros. Então a volante, que era chamada os policiais antigamente, descobre que ele estava acolhendo o Lampião aqui. Então pega Pedro e sobe com ele torturando, tá? Com um bico de punhal. Mais ou menos aqui afurando ele. Como Pedro era o vaqueiro aqui dessas terras, ele conhecia bem o terreno. Tá certo? Até hoje não sabemos por onde o Lampião passou para vir aqui para a grota. No momento que a polícia chegou aqui, no massacre, aqui tinha 36 cangaceiros. Desses 36, morreram 11, fugiram 25. Desses 11 que morreram, morreu 2 cangaceiras. Maria Bonita e Enedina, que era aqui de Sergipe. O cangaço ele é um movimento velho de 5 séculos, desde o período da colonização do Brasil. Duarte Coelho Pereira, que foi fundador da Capitania dos Portos de Olinda, na época já alertava a população para grupos de salteadores que roubavam o comércio da Capitania dos Portos. Eram chamados de salteadores, de bandoleiros e de jagunços. Eles só passam a ser chamados de cangaceiros em 1770, na cidade da Zona da Mata de Pernambuco, por nome de Glória do Goitá. Zé Gomes, apelidado como Cabeleira, junto com os seus jagunços, começou a roubar as estradas de Glória, comida e armas. Tudo que eles roubavam, levavam nas costas, que nem fosse uma cangalha de burro ou uma canga de burro. Então veio o nome cangaceiro. Canga ou cangalha, cangaceiro, cangaço. Século XIX surge outros. Lucas Evangelista, que era conhecido como Lucas da Feira, por ser de Feira de Santana, na Bahia. E começa a fazer vários crimes e saques. E certa vez o imperador Dom Pedro II estava hospedado na corte de Feira de Santana e mandou chamar Lucas para conversa. Lucas foi até a corte e lá relatou todas as suas aventuras a Pedro II. Não sabendo Lucas que em 1851 Pedro II iria mandar matar ele no Paço Imperial de Feira de Santana enforcado. 1870 vem outro, Jesuíno de Alves de Melo Calado, conhecido como Jesuíno Brilhante e apelidado como cangaceiro Robin Hood. Por que esse apelido? Porque ele começou a roubar comida de coronéis, fazendeiros e dos armazéns de Coboi Imperial de Pedro II. Todos esses alimentos que ele roubava, distribuía para os pobres. Na época, Pedro II estava juntando comida para a seca de 1877. Essa seca no Nordeste ficou conhecida como seca de 2 séculos, chegando a morrer de 400 a 500 mil pessoas de fome e de sede. Jesuíno Brilhante acaba morrendo em 1879 no serrote da tropa do estado da Paraíba, numa emboscada. Século XX veio Antônio Silvino, que na época se autodominou como governador do sertão. Durou 14 anos, de 1900 a 1914, quando foi preso e só solto em 1939.
Vale do Pajeú, berço dos cangaceiros Pernambuco. Lá existia duas brigas, por questões de terras e política. A família Carvalho com a família Pereira. Por conta dessa briga, surge um cangaceiro da família Pereira, que foi o Sebastião Pereira, esse que foi o único chefe que o Lampião teve. Vigolino vulgo Lampião nasceu no dia 4 de junho de 1897, no sítio Passagem de Pedras, Pernambuco, próximo à Serra Talhada. Filho de José Ferreira e Maria Lopes, ele teve 8 irmãos. No sítio Passagem de Pedras, ali aproximadamente na fazenda Maniçoba ou Pedreira, a família Ferreira tinha um vizinho de terras por nome de Zé Saturnino. E com Zé Saturnino eles começaram a ter uma briga pesada. O Antônio Ferreira, irmão de Lampião, pisoteou com um cavalo um dos trabalhadores do Zé Saturnino. Zé Saturnino então se revoltou e meteu bala nos irmãos Ferreiras. E acabou acertando o Antônio na região aqui, dessa região aqui, a bala. Só que não matou, pegou de raspão. E isso começou a briga de Zé Saturnino com os Ferreira. Os Ferreira iam lá, pegava chucalho de vaca das vacas de Zé Saturnino, tirava da vaca dele, colocava na do pai, José Ferreira. Zé Saturnino ia lá, tirava da vaca dele e trazia para a vaca dele. E com isso começou essa briga. Zé Saturnino tinha um sogro por nome de João Nogueira, que na época era muito poderoso, um coronel poderoso de Serra Talhada. E disse: "Olha, João Nogueira, vamos pegar a família dos Ferreiras." Então João Nogueira contratou 2 militares, o Amaurino Vilar e o tenente por nome de José Lucena, para pegar os irmãos Ferreira. Quando os pais de Lampião soube, resolveu pegar a família, saiu todinha de Serra Talhada e foram tudo para o sertão de Alagoas. Arthur Bernardo, na época com medo, mandou uma ordem federal que cada estado do Nordeste criasse batalhões militares para enfrentar essa coluna Prestes. No estado de Ceará foi criado o Batalhão Patriótico Paramilitar, fundada por Dr. Floro Bartolomeu, pela assessor do padre Cícero, deputado federal emérito. Criaram esses batalhões. Floro manda uma carta para Lampião, se passando por padre Cícero, dizendo a Lampião que fosse até Juazeiro, que queria conversar com ele. Lampião recebe essa carta, se compadece e aparece em Juazeiro no dia 6 de março de 1926, atrás do padre Cícero. Na época que Lampião chegou em Juazeiro, Floro não estava mais lá. Tinha ido para Rio de Janeiro se tratar de uma doença, onde por lá ficou e morreu. Coube então ao secretário do padre Cícero, Benjamin Abraão Boto, que depois virou fotógrafo do Lampião, receber o Lampião em seu bando. Lá, Benjamin Abraão foi até o secretário federal chamado agrônomo Pedro Albuquerque Uchoa e mandou ele forjar pelo próprio punho uma patente de capitão para dar a Lampião. Por quê? Quando ele chegou lá, Benjamin disse: "Olha, nós mandamos chamar você aqui, Lampião, para você enfrentar a coluna Prestes. Em troca daremos as armas legalizadas federais que Arthur Bernardo vai mandar para o Batalhão Patriótico e também essa patente de capitão." Porque eles estavam interessados em enfrentar a coluna Prestes. A coluna Prestes na época vinha cheia de hereges. E a caminho de Juazeiro para derrubar o padre velho e submeter a humilhações que era o padre Cícero. Lampião topou. Então trocou o chapéu de couro pelo chapéu de feltro, o famoso chapéu de engenheiro, chapéuzão grande. Receberam as armas legalizadas federais de Arthur Bernardes e saíram de combate à coluna Prestes. Só que Lampião nunca enfrentou a coluna Prestes. Teve só o famoso arranca-rabo na fazenda Cipó, perto do Pajeú. Quando Lampião avistou a coluna Prestes, pensando que a polícia, começou a atirar. Enquanto atirava, gritava: "Aguenta o tiro aí, macaco!" Pensando que era volante. A coluna Prestes replicou: "Nós não somos macacos, nós somos revoltosos, nós somos revolucionários." Ele viu que não era polícia, ele acabou voltando para o cangaço. Com a patente de capitão falsa, dada pelas forças legais do Ceará, e também com essas armas legalizadas. Saindo do Ceará, 1927, chega em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ao invadir lá, quebrou a cara, são recebidas balas. Perde 2 cangaceiros, o primeiro gato e Jararaca, que foi enterrado vivo. Até hoje, a cidade de Mossoró tem como orgulho uma peça teatral chamada Chuvas de Bala no País de Mossoró, que é referente a esse acontecimento, e o Jararaca hoje é tido como mártir no poder. 1930, Lampião se encontra na fazenda Malhada da Caiçara, Bahia, que hoje é a atual cidade de Paulo Afonso, e conhece a famosa Maria de Ideia, a Maria Bonita. Na época que eles se conheceram, ela tinha 18 anos, e já vendo um relacionamento com o Zé de Nenê, o Zé Sapateiro, do qual era beberrão, mulherengo e estéreo. Eles acabaram brigando, e Lampião e Maria Bonita entram por cangaço, não por força, mas sim por amor a Lampião. Ao entrar, entram mais 70 mulheres. É aí
que o cangaço sofre altos e baixos, que houve traições e gestações. 3 traições: Cangaceira Lídia, Cristina de Português e Lili. Traíram seus namorados cangaceiros e foram penalizados por mortes. 1934, na nova Constituição do Brasil, existiam 5 propostas para ser entrada nessa Constituição. Entre essas 5 estava a morte do Lampião como Constituição. Ao não ser aprovada, aí começa a briga de Getúlio Vargas com os políticos nordestinos. Getúlio Vargas, na época, dizia abertamente que os políticos do Nordeste estavam fazendo vista grossa para Lampião. Os políticos replicavam: mas você, como presidente, você devia dar um jeito. 1937 em diante, quando Getúlio Vargas cria a ditadura Vargas, aí sim, Lampião se ferra. Mobiliza a volante federativa, envia armas de guerra como submetralhadoras Hotchkiss, Royal e Bergman, acaba com a jurisdição intraestadual que existia militar na época, é que Lampião vai se ferrando. E o tenente João Bezerra, ele era coiteiro do Lampião. Ele sempre costumava jogar baralho, tudo apostado com Lampião. E sempre o Lampião dizia: em Alagoas eu durmo de pijama, porque sabia as amizades que tinha. O governo federal começa a cobrar a polícia alagoana. O José Lucena, na época, disse: tenente, você tem que escolher. Ou você acoita Lampião ou perde a patente de tenente. João Bezerra não queria perder a patente de tenente, então começa a mobilizar a volante de Alagoas, a caçar Lampião. E o sargento Aniceto, que era uma das volantes, se encontrava em Piranhas na casa da noiva. Quando deu 10 horas da noite, chegou um policial lá chamando ele: sargento, ele saiu na porta e disse: pode falar. Sargento, tem um rapaz aqui fora, quer falar com o senhor? Ele saiu na porta, era Joca do Capim, o Joca Bernardes, que era coiteiro de Curisco. Disse aqui: sargento, eu vim aqui lhe dizer que eu estava conversando com o cangaceiro Pancara dias atrás de Piranhas, e ele me disse que Lampião tinha atravessado para Sergipe, e estava bem pertinho de Piranhas. E também, Pedro de Canto esteve aqui cedo da feira, comprou queijo, bebida e comida em grandes quantidades. Você aperte ele que aqueles alimentos é tudo para Lampião. No outro dia, o sargento foi até os Correios de Piranhas, por volta de 9 horas da manhã, e mandou um telegrama para o tenente João Bezerra, que se encontrava em Delmiro Gouveia. O telegrama dizia assim: tudo certo, boi no pasto, venha logo. O tenente se tocou, veio de Delmiro Gouveia, a pé junto com o aspirante Francisco e seu grupo. O sargento Aniceto pegou um caminhão na feira de Piranhas e subiu até o Riacho Seco, que hoje fica a cidade de Olhos d'Água do Casado. Se encontraram as 3 volantes, marcaram a reunião, desceram de caminhão, chegaram em Piranhas por volta de 7 a 8 horas da noite, foram até a beira do rio, adquiriram cerca de 3 canoas. Pegaram Pedro Bengo e Jó, que eram os canoeiros, amarraram, ajoujaram, é o mesmo que amarrar, juntaram as 3 canoas uma na outra amarradas e saíram descendo o rio abaixo, atrás do coiteiro Pedro de Canto, que morava mais embaixo, no povoado Entre Montes. As canoas foram encalhadas aqui embaixo, na fazenda Remanso. 2 policiais foram pegar Pedro, Elias Alencar e Bida, pegaram Pedro, subiram com ele beirando o rio, deixaram ele dentro da canoa e começou a torturar ele. Ao torturar, atravessaram para o lado de cá. Quando chegou na beira do rio, que fica a 1 quilômetro daqui, eles bateram na casa da mãe de Pedro, na casa de Dona Guilhermina. Ao bater na porta, Dona Guilhermina não estava. Quem estava era o irmão de Pedro, Duval de Rosa, que era o irmão mais novo, tinha 17 anos. Ao bater na porta, Duval gritou de dentro: olha, a bebida que tinha que vocês já levaram, que já não tem mais nada. Vocês querem mais o quê? Pensando que eram os cangaceiros, quando Duval foi abrir a porta, deu de cara com a polícia. Se assusta. Isso, Pedro vinha de Duval, não adianta mais nada, ele já sabe onde está Lampião. Então eles pegaram o Duval, subiram de barco e encostaram aqui em Angicos. Antes de subir, os policiais não sabiam que ia enfrentar Lampião. Pensavam que era outro cangaceiro. O tenente disse: olha, chegou a hora de a gente enfrentar os cangaceiros. A gente não vai enfrentar nem Zé Sereno, nem Balão e nem criança. Nós vamos enfrentar Lampião, e você sabe que o nego é fera. Quando falou isso, começou o policial a se tremer de medo. E como era de hábito, eles tomaram uma dose de cachaça cada um para criar coragem. O próprio Duval de Rosa disse no depoimento que o aspirante Francisco estava tão bêbado que ele mesmo vinha segurando a arma do aspirante Francisco. Então, quando chegou naquele alto onde tem aqueles bancos, ali eles se dividiram. O tenente desceu aqui pela trilha, ficou aqui no centro da grota. O sargento Aniceto veio pela esquerda e o aspirante Francisco veio à direita, atravessou o riacho e desceu por aqui. No outro dia, dia 28, na quinta-feira, de manhãzinha, por volta de 5 horas às 5h15, foi o momento que começou o massacre. Aqui estava tapado de lebrina, ninguém via nada. O Lampião se encontrava aqui por trás dessa pedra, junto com Maria Bonita. Ele fazia as famosas tordas. Tordas era a barraca de hoje.
Aquela gruta era mais funda, mais ou menos 1,70, 1,80. Luiz Pedro estava com seu grupo mais ou menos aqui e outros cangaceiros aqui. O riacho não era assim. Aqui existia uma camada de areia e cobria todo esse buraco. E o cangaceiro, por nome Amoroso, foi mandado para o Lampião para ir pegar água lá embaixo, no poço Tamanduá, que fica a 150 metros daqui. Ele foi, quando ele abaixou para pegar água, um militar, por nome de Abidom, ficou vigiando o poço. Ele não conteve a ansiedade e atirou em Amoroso, só que não matou, pegou na cartucheira e ele caiu. Lampião já estava aqui acordado, Luiz Pedro também. Lampião estava mais ou menos aqui, quando escutou o barulho, ele se levantou assim. Ao se levantar, foi surpreendido por balas vindo dessa direção. Muitos acreditam que foi menos de 8 metros. Lampião morreu com um tiro só na região umbilical do lado esquerdo. Sebastião Vieira Santos, o santo, que era sobrinho e neto da baronesa de Água Branca, Joana Santos, mata ele com um tiro na região umbilical com a mouse de ferrolho, fuzil mouse de ferrolho. As vísceras começam a sair e ele morre. Depois de morto, Lampião leva 2 tiros, um aqui na têmpora e um aqui na nuca. Maria Bonita leva 2 tiros, fica viva ainda. Panta de Godói vai, corta a cabeça dela, ela viva. O massacre durou de 15 a 20 minutos. Adriano Pedro de Souza foi o policial militar que morreu aqui. Há 2 hipóteses, ou foi por questão de mulher, ou foi por questão de queima de fogo amigo, que ele estaria brigando com outros policiais por dinheiro e joias. Ele foi morto a mando do próprio tenente João Bezerra. Os 25 cangaceiros fugiram subindo aqui, porque o sargento Aniceto, que deveria descer pela aqui, ele se perde pela fazenda que ficou livre. Alguns acreditam que o sargento era desprovido de coragem, inventou que tinha se perdido e voltou para trás. E aqui ficou livre. Os 25 fugiram por aqui, os que fugiram se entregaram, tá? A volante da Bahia, receberam a anistia de Getúlio Vargas em 40, ficaram presos, depois foram soltos. Alguns viraram até servidores públicos. As cabeças foram cortadas aqui, ficaram só os corpos, e 11 cabeças saíram daqui, foi tudo para pirâmides. Ficaram expostas nas escadarias do Palácio Dom Pedro II, hoje a atual prefeitura da cidade de Piranhas. Ficou para fotos, depois desceu rumo a Maceió. Passou em Santana do Ipanema, essas cabeças foram expostas na calçada da igreja. Depois desceu, ficou em Maceió em frente ao quartel militar, junto a Muito Curioso, e depois foi para o hospital da cidade, Santa Casa da Misericórdia. 9 cabeças dos outros cangaceiros foram enterradas em Maceió. Hoje está no cemitério do Caju ou da Piedade. Já de Maria Bonita e Lampião, o governo de Alagoas ainda gastou 3 contos de réis, conservaram elas e levaram para Salvador, para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Ficou lá até 69. Por uma ordem judicial, os crânios deles 2 foram liberados, enterrados no dia 6 de fevereiro, lá mesmo no cemitério Quinta dos Lagos. Lampião morreu com 40 anos, Maria Bonita com 27. Ela teve 4 gestações, 3 abortos espontâneos e teve uma filha, a Experdita Ferreira, no dia 13 de setembro de 1932, num riacho chamado Riacho da Curituba, que fica no município também de Canindé São Francisco. A Experdita hoje é viva, tem 91 anos e mora em Aracaju. Em 2002, ela conseguiu, pelos direitos humanos na justiça, de conseguir a guarda dos crânios dos pais dela e trouxe para Aracaju onde mora. Ficou um tempo guardado, esses crânios hoje se encontram na USP em São Paulo. Eles pretendem fazer hoje um memorial lá em Aracaju, do crânio de Maria Bonita e Lampião. Todo ano, dia 28 de julho, tem 2 missas campais aqui. Reúne várias pessoas do mundo inteiro. Aliás, a neta de Lampião e Maria Bonita, a Vera Ferreira, filha da Experdita, todo ano ela comparece nessa missa. O cangaço acaba com a morte de Curisco, no dia 25 de maio de 1940. Curisco, no momento do massacre, não se encontrava aqui, se encontrava na outra margem do rio, no município de Pão de Açúcar, perto do sítio Mendados. Depois da morte, ele foi até Piranhas se encontrar com seu coiteiro Joca Bernardes. Ao chegar lá, desconfiou, disse: Dadá, Joca Bernardes está tão estranho, esse negro foi esse negro que entregou o Lampião à volante. Joca Bernardes, para não morrer, incriminou a família de Domingos Ventura e disse: Curisco que entregou o Lampião foi Curisco Domingos de Patos, Domingos Ventura. Que antes de Lampião atravessar para Angicos, ele passou lá na fazenda. E você sabe muito bem que ele é o vaqueiro. Ele foi até lá Dadá, sua mulher e Curisco, seu grupo, matou a família de Domingos todinha, arrancou suas cabeças e mandou por 2 adolescentes de 11 a 14 anos. Você diga o tenente Prestes Bezerra lá em Piranhas, que eu, Curisco de Abulouro, mandou dizer que faça um grande banquete de buchada com essas cabeças. Ao chegar lá, quando ele abriu o saco, deu de cara com essas cabeças. Em 39, Curisco é baleado. O tenente Zé Rufino, na época tido como matador de cangaceiros,
quebra os 2 braços de Curisco com a bala. Dadá então toma conta do grupo. Leva um tiro na perna, fica impossibilitada. Em 40 o grupo de Curisco se entrega com a anistia de Getúlio Vargas. Dadá e Curisco resolveu continuar sozinhos. Então correram para a Bahia, para a fazenda Barra dos Mendes, e no dia 25 Curisco mata Curisco. A matar Curisco, acaba com o cangaço. 11 corpos e um mistério. Até hoje, os corpos não foram encontrados. Ficaram aqui autoridades sergipanas da Polícia Civil Criminal de Aracaju. Teve cerca de 4 a 8 dias depois do massacre. Ao chegar aqui, convidaram alguns ribeirinhos que moravam aqui próximo da grota a cobrir-se ao corpo de Maria Bonita e Lampião com areia. Começou a chover, os corpos foram todos expostos, o urubu comeu esses corpos e possivelmente a carcaça desses corpos tenha descido junto com a água e foi tudo para o Velho Chico, certo? Vale lembrar que na época o rio era muito fundo e forte, porque não existia ainda a hidrelétrica de Xingu. E provavelmente eles foram tudo para o rio. O final do coiteiro Pedro levou um cala-boca da polícia. Foi patenteado como subdelegado de Piranhas. Recebeu a patente, saiu de Trimontes e foi morar em Piranhas. Só que morreu no dia 22 de agosto de 41 facadas, no beco escuro em Piranhas. Há 2 hipóteses, ou foi por questão de mulher, ou foi por queima de arquivo. Já o Joca Bernardes, que era o coiteiro de Curisco, que foi o principal traíra da história, recebeu também uma proposta da polícia, de morar em Maceió, a patente de delegado e receber 5 contos de réis. Resolveu ficar em Piranhas mesmo. A mulher, ao souber da recusa dele, deixou ele e foi embora para São Paulo. Findou morrendo sozinho, amigo com câncer na língua. E Lampião sempre dizia, Bahia e Pernambuco demora um pouco, Alagoas eu durmo de pijama, em Sergipe eu durmo de cueca. Por que ele dizia isso aqui? Porque ele tinha apoio do governador. Eram líderes de cavalo que davam armas e munição. Certo? Tem alguma dúvida, pessoal? Nossa, cara. Tem alguma dúvida? O que é coiteiro, moça? O coiteiro fazia o quê? Coiteiro é aquele que protege e acolhe o malfeitor, uma espécie de empregado. Certo? Ô, moço, são 2 cruzes. Tem algum significado por ser 2? Maria Bonita, essa daqui, e Lampião Carol. Negocinho. O próprio tenente João Bezerra, na época, antes de ser liberado essa aqui para a visitação, ele mandou colocar mais cruzes, certo? Aí como começou a visitação, aí eles colocaram só de Lampião Maria Bonita e do policial que morreu aqui. Tem mais pergunta, pessoal? Muito obrigada. Obrigado, viu, pessoal? Obrigada pela a você. paciência. Se quiser tirar foto, fica à vontade. Muito obrigada.